Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Meu nome é Helena Duarte e essa história começa nos corredores frios e impiedosos do Colégio Monte Belo. Eu era a gorda da escola. Esse era meu título, minha marca registrada, como se o meu corpo definisse tudo o que eu era. As pessoas não enxergavam minha inteligência, meu talento com desenhos ou meu senso de humor. Elas só viam minha barriga, minhas coxas grossas e o lanche que eu trazia na mochila. Mas ninguém era tão cruel quanto Matheus Alencar. Matheus era tudo o que se espera de um garoto popular. Bonito, atlético, sorriso de propaganda de pasta de dente e arrogância no último volume. Ele me apelidou de Baleia Azul na 7ª série, e desde então parecia que todos os outros só sabiam me chamar assim. No 2º ano do ensino médio, eu já tinha me acostumado com os risos abafados, as piadas maldosas e os olhares de desprezo. Mas uma tarde, voltando para casa, algo dentro de mim quebrou. Chorei como nunca tinha chorado antes, de raiva, de ódio, de um sentimento que eu nem sabia que era capaz de sentir. Foi nessa noite que minha vida começou a mudar, e não de forma comum. Minha avó havia deixado muitos livros esotéricos antes de morrer. Ela dizia ser sensitiva, mas a família sempre achou que era só coisa de velha solitária. No fundo do armário dela, eu encontrei um livro grosso, com capa de couro e um fecho de metal antigo. Grimório de Sangue e Espelho. Passei noites estudando aquilo. Lia feitiços, encantamentos, sacrifícios simbólicos. E então encontrei o que parecia feito para mim. Ritual de redenção e desejo. A descrição era clara. Transforme sua imagem e conquiste o coração daquele que te despreza, mas esteja disposta a pagar o preço. Na madrugada de uma sexta-feira chuvosa, fiz o ritual. Usei fios do meu cabelo, uma gota de sangue e o nome dele, Matheus, escrito com tinta preta numa vela branca. Queimei tudo em um prato de barro e recitei as palavras do feitiço, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Nos dias seguintes, algo estranho começou a acontecer. Meu corpo começou a mudar. Primeiro, lentamente. Depois, como se algo dentro de mim estivesse reescrevendo cada célula. Minhas roupas ficaram largas, as espinhas desapareceram, meu rosto afinou, meu cabelo ficou mais sedoso, meus olhos brilharam como nunca. E então, o inevitável. Matheus começou a me notar. No começo, ele parecia confuso, depois encantado. Passava a me olhar nos corredores, puxava assunto, ria das minhas piadas. Uma semana depois, me chamou para sair. A menina que ele humilhava virou a garota dos seus sonhos. Eu deveria estar feliz. E por um tempo estive, muito, mas com cada sorriso dele, com cada mensagem carinhosa, eu sentia algo dentro de mim se contorcer. O espelho começou a me assustar. Às vezes, refletia um rosto que não era bem o meu. Às vezes, eu ouvia sussurros quando estava sozinha. E às vezes, eu tinha sonhos, com uma mulher de olhos vazios cobrando uma dívida. Sim, eu consegui o que queria. Emagreci, fui desejada, amada até. Mas tudo tem um preço, e o meu ainda está sendo calculado. No começo era como viver um sonho. Matheus me mandava mensagem logo cedo com um "Bom dia, princesa", e à noite, antes de dormir, com um "Penso em você o tempo todo".
Ele me pegava pela cintura nos corredores, me apresentava como a minha garota e até apagou todos os posts antigos em que zombava de mim, como se tentasse esconder o passado. Mas eu me lembrava. Cada risada, cada apelido, cada lágrima engolida no banheiro feminino. A nova Helena que ele via não era eu. Era uma criação do meu desespero. Eu sabia disso. E por mais que ele estivesse apaixonado, eu não conseguia confiar naquele sentimento. Porque ele não amava quem eu era. Amava o que eu tinha me tornado. Ou pior ainda, amava o que a bruxaria fez de mim. Os sussurros ficaram mais constantes. À noite, enquanto escovava os dentes, eu ouvia vozes atrás de mim, sussurrando meu nome, chamando por ele. Vi sombras que se moviam mesmo com a luz acesa. Certa madrugada, acordei com o som de unhas arranhando o chão do quarto e eu morava sozinha. Quando acendi a luz, não havia nada. Mas o espelho da penteadeira estava todo embaçado, como se alguém tivesse respirado fundo diante dele. E lá estava escrito: "Você já está pagando." Pensei em desfazer o feitiço, mas o Grimório não falava sobre arrependimento. Nenhuma palavra sobre anular desejos. Só promessas, advertências veladas e silêncios que diziam mais do que qualquer feitiço. Na escola, os olhares mudaram. Agora, eu era a garota popular, desejada, invejada. As meninas que antes me ignoravam vinham pedir dicas de beleza. Os meninos que antes riam, agora me olhavam com fome nos olhos. E Mateus, ele parecia obcecado. Mandava mensagens de minuto em minuto quando eu demorava a responder. Me esperava na saída da escola, mesmo quando eu dizia que não precisava. Algo nele havia mudado também. Não era só paixão, era possessão. Numa tarde, enquanto caminhávamos de mãos dadas, ele disse algo que me gelou a espinha. "Se algum dia você pensar em me deixar, eu morro. Você é tudo o que eu sempre quis. Tudo." Eu sorri, meio sem graça, mas por dentro tremi. Naquela noite, tive o pior sonho de todos. Eu estava em um campo seco, o céu completamente escuro, sem lua, sem estrelas. No meio do campo, a mulher de olhos vazios me esperava. O rosto dela era pálido, como cera. Ela estendeu a mão e disse: "Já tirei o que você odiava, agora me dê o que ama." Acordei com um grito preso na garganta e sangue escorrendo do meu nariz. A ficha estava começando a cair. O preço não era só o peso que perdi, nem a paz que vendi. Era algo muito mais profundo e mais cruel. O que exatamente eu tinha entregue naquela noite do feitiço? E o que mais ela queria tirar de mim? Eu passei os 2 dias seguintes tentando ignorar o sonho. Tentei convencer a mim mesma de que era apenas o estresse, de que tudo isso era fruto da minha mente cansada. Mas o espelho não mentia. Nem os sussurros que agora me seguiam mesmo quando eu estava acordada. Comecei a evitar olhar para meu reflexo. Sempre havia algo errado. Às vezes, meu rosto sorria 1 segundo depois de eu já ter parado. Outras vezes, eu via alguém ou algo atrás de mim parado na porta, mesmo estando sozinha no quarto. E não era só no espelho. As telas também começaram a agir estranho. Câmera do celular, vídeo desligado durante chamadas. Sempre que eu aparecia, havia um vulto atrás. Algo esperando. Decidi voltar ao Grimório. Folheei cada página até que encontrei uma passagem que parecia ter sido escrita à mão, em tinta escura e torta, como se alguém tivesse registrado aquilo às pressas. Toda beleza nascida da dor precisa ser alimentada. Todo desejo realizado será cobrado em dobro. A primeira coisa que ela leva é a sua alma no espelho. A segunda é aquilo que você mais ama. Meu estômago virou. O que eu mais amava. Pela primeira vez, percebi que não era Mateus. Eu não o amava. Eu queria que ele me desejasse, que ele me visse, que ele me pagasse com o próprio coração por cada riso cruel. Mas amar? Não. A verdade é que, no fundo, eu amava a mim mesma.
Não essa versão moldada pela magia, mas a antiga Helena. Aquela que ria alto sozinha vendo desenhos, que se refugiava nos livros, que chorava calada, mas nunca deixava de sonhar. E talvez fosse isso o que ela queria tomar agora. Na escola, Mateus começou a agir cada vez mais estranho. Ele não apenas me seguia pelos corredores, ele me olhava como se eu fosse uma entidade sagrada. Não aceitava que eu conversasse com outros meninos. Quando o vi levantar a voz com a minha amiga Clara, por ela encostar demais em mim, soube que aquilo tinha passado de um simples romance juvenil. Ele estava completamente dominado, ou amaldiçoado, como eu. Tentei terminar com ele naquela mesma tarde. Fomos ao parquinho do bairro, onde os estudantes costumavam ir depois das aulas. Quando olhei nos olhos dele e disse: Mateus, eu acho que a gente precisa dar um tempo. Ele empalideceu como se tivesse levado uma facada. Não, você não pode. Ele segurou meu pulso com força demais. Eu te amo. Você me pertence agora. Foi a primeira vez que senti medo dele. No caminho de volta, vi um gato preto parado na esquina da minha rua. Ele me encarava fixamente, sem piscar, como se estivesse me vigiando. Quando cheguei em casa, encontrei o grimório aberto em cima da minha cama, e eu tinha certeza absoluta que o havia guardado a 7 chaves. Na página, outra mensagem, escrita com tinta vermelha. Está quase na hora. Escolha o que você vai perder. Meu coração disparou. Eu pensei que o feitiço me faria bonita, que me daria vingança, que me tornaria desejada. Mas eu estava lentamente perdendo a mim mesma. E talvez fosse tarde demais para desfazer o que eu invoquei naquela madrugada. Desde a noite do aviso no grimório, comecei a perder o sono. Não era medo, era vigilância. Eu sentia que estava sendo observada o tempo inteiro, não só pelo reflexo no espelho, mas pelas paredes, pelas sombras, pelos olhos das pessoas ao meu redor. Até mesmo o céu parecia me olhar opressor, carregado, como se estivesse à beira de desabar sobre mim. Acordei de madrugada com a sensação de sufoco. Meu quarto estava com um cheiro forte de ferro e terra molhada. Levantei com dificuldade e me olhei no espelho. Por um segundo, eu não estava lá. O reflexo era o meu quarto vazio. E então, lentamente, uma figura foi surgindo. Não era eu, era ela. A mulher dos olhos vazios. Ela sorriu, a pele esticada como um véu podre, os dentes amarelados. Do outro lado do espelho, ela encostou a mão contra o vidro e sussurrou com uma voz que parecia vento passando por ossos secos. O que você mais ama já está marcado. Gritei e joguei o espelho no chão. Ele se estilhaçou. E com ele, senti como se um pedaço da minha alma tivesse sido despedaçado também. Na manhã seguinte, Mateus apareceu na porta da minha casa. Ele não devia saber onde eu morava, mas sabia. Eu sonhei com você esta noite, ele disse, os olhos vermelhos, como se não tivesse dormido. Você estava presa em um espelho, chorando sangue, e alguém dizia que eu era o próximo. Senti o chão sumir sob meus pés. Você precisa ir embora, Mateus. Você precisa sumir da minha vida, eu disse com a voz trêmula. Agora, antes que seja tarde. Ele riu, mas não era um riso verdadeiro. Era desesperado. Tarde? Já é tarde, Helena. Você não entende? Eu não consigo mais pensar em nada que não seja você. Eu não como, eu não durmo, eu preciso de você. Ele estava em ruínas e então percebi. Ele não estava mais apaixonado. Ele estava amarrado. Amarrado pela magia, pela maldição, pelo feitiço que eu fiz. Era como se o amor dele fosse um laço, enforcando lentamente sua sanidade. E quanto mais ele me desejava, mais ele desaparecia. Como se estivesse se apagando para me dar tudo. Aquilo não era amor, era possessão. Era a minha culpa. Naquela noite voltei ao grimório com uma decisão. Eu precisava desfazer tudo, nem que para isso eu tivesse que me entregar.
Mas mais uma vez, o livro respondeu antes de eu perguntar. Não se desfaz o que foi dado, mas pode-se trocar. Trocar? Trocar por quem? Fechei o grimório com força. Lá fora, trovões começavam a rasgar o céu. Eu sabia que algo se aproximava e que talvez, para salvar Mateus e a mim mesma, eu teria que oferecer algo. Ou alguém. Chovia quando saí de casa. Uma chuva fina, fria, quase cortante, como agulhas de vidro contra a pele. O tipo de chuva que parece querer lavar mais do que o chão, parece querer lavar a alma. Fui até a antiga casa da minha avó. Ela já estava vazia há anos, mas nunca havia sido vendida. A vizinhança dizia que era pesada, talvez soubessem mais do que aparentavam. Entrei com a chave velha que ainda guardava no meu chaveiro, com mãos trêmulas e a mente em colapso. Era lá que eu faria o ritual da troca. Se havia um lugar com energia suficiente para confrontar a força que eu libertei, era aquele. Preparei o círculo, como dizia o grimório. Sal grosso, velas negras, uma taça com vinho escuro como sangue e no centro um espelho oval, antigo, que minha avó dizia nunca olhar por muito tempo. Coloquei o grimório aberto ao meu lado. O feitiço da troca estava ali e a exigência era clara. Ofereça algo vivo, algo que te pertence, algo que te ama. Na hora, pensei em mim mesma. Eu podia me oferecer. Eu havia começado tudo. Mas conforme recitei as palavras e tracei os símbolos no chão com carvão, entendi a armadilha. Eu não era suficiente. Ela queria mais. Ela queria Mateus, porque agora ele me amava, me pertencia, era parte de mim. E era isso que ela queria, me quebrar de dentro para fora. As velas tremeram, a casa pareceu prender a respiração. O espelho escureceu como se tivesse virado tinta líquida. E então, ela apareceu. A mulher dos olhos vazios, mais próxima, mais real do que nunca. O que você oferece? Sua voz parecia estar em todos os cantos ao mesmo tempo. Minha garganta secou. Tentei falar mas minha boca não obedeceu. Foi como se ela já soubesse que essa resposta não servia. Ele me pertence. Ela continuou sorrindo devagar. O laço foi selado no seu desejo. Só você pode cortar ou deixar sangrar. E se eu não escolher? Perguntei, sentindo minhas pernas quase cederem. Então ele murcha. Ela se ajoelhou diante do espelho. E você murcha junto. Vi o reflexo de Mateus no vidro. Ele estava deitado na cama dele, pálido, olhos abertos, mas sem foco. Como se estivesse perdendo a alma pouco a pouco. Como se estivesse esvaziando. Eu tremia. Lágrimas escorriam dos meus olhos. Eu queria salvá-lo. Mas como? Não quero mais nada disso, sussurrei. Pode ficar com o corpo bonito. Pode ficar com a atenção, os elogios. Só deixa ele viver. Ela inclinou a cabeça, curiosa. Desejo aceito. E então, tudo apagou. Quando acordei, estava deitada no chão frio da sala da minha avó. O espelho estava intacto, limpo, como se nada tivesse acontecido. O grimório fechado e meu corpo diferente. A velha Helena tinha voltado. Os quilos haviam retornado, as curvas, o rosto redondo, a pele marcada. Mas havia um alívio, uma leveza estranha, como se algo tivesse sido retirado. Corri até a casa de Mateus. A mãe dele atendeu a porta surpresa. Ele está dormindo, querida. Finalmente. Passou mal a semana inteira, mas hoje acordou bem, como se algo tivesse saído dele. Suspirei. Ele estava salvo. Mas ao me olhar no espelho do hall de entrada, percebi um detalhe que gelou meu sangue. Meus olhos, um deles, estava totalmente branco. Ela não havia levado Mateus, mas levou uma parte de mim. E talvez isso fosse só o começo. Os dias seguintes foram estranhos. Mateus voltou à escola como se nada tivesse acontecido. Ele ainda era bonito, sorridente, mas agora distante. Me tratava com educação, até com carinho, mas o brilho nos olhos que ele tinha antes havia sumido. E
Eu estava de volta ao corpo antigo. Os olhares voltaram a ser tortos, os sussurros nos corredores voltaram a ser maldosos. Só que, dessa vez, eu não sentia mais dor por causa disso. Havia algo mais urgente pulsando dentro de mim. O espelho do banheiro da escola mostrava meu rosto. E outra coisa, meu olho direito estava totalmente branco, como se a íris tivesse sido queimada. E às vezes, quando eu olhava por ele, via coisas que não estavam ali. Pessoas que passavam por mim com o rosto escuro, derretido, olhos costurados, crianças sem sombra, professores que por um segundo não tinham boca. Comecei a entender. O olho era dela agora, e através dele ela via o mundo. Passei a ter pesadelos mais vívidos, mas eles não pareciam sonhos, pareciam lembranças de outra vida. Eu via rituais antigos, florestas em chamas, mulheres ajoelhadas ao redor de uma fogueira e no centro, ela, sempre ela. A mulher dos olhos vazios, mas agora com centenas de vozes saindo de sua boca aberta. E o pior, eu entendia o que ela dizia. Comecei a compreender a língua dos mortos. Comecei a sentir a dor dos outros. Quando Clara, minha única amiga de verdade, tocou em mim no refeitório para me chamar, eu senti uma dor forte no peito. E depois, quando olhei para ela, soube. O pai dela estava doente, irreversivelmente. Eu havia sido marcada, mas também havia sido escolhida. A troca que fiz salvou Mateus, sim, mas em troca ganhei um canal aberto com algo que deveria ter permanecido selado. E uma noite, ela voltou a falar comigo, no espelho do meu quarto, enquanto escovava os cabelos. Sua voz veio como um sussurro dentro do olho branco. Ainda há muito o que colher, minha menina, ela disse. Você achou que um desejo vinha com um único preço? O que mais você quer de mim? Perguntei, tentando conter o choro. Agora você é minha ponte, minha oferenda viva. E ela riu, aquele som seco como madeira quebrando. Cada dor que você sentir, cada sofrimento que tocar, me alimenta. E então tudo fez sentido. Eu era o canal. A dor alheia passava por mim e ia para ela. Eu havia me tornado o elo entre o mundo dos vivos e o mundo dela. Ela não queria só um corpo bonito. Ela queria entrar no nosso mundo. E eu era a porta. Agora eu sabia. Salvar Mateus foi o começo de algo muito, muito pior. Não sei mais o que é sonho e o que é realidade. Passei a andar com os espelhos cobertos no meu quarto. Joguei um lençol em cima da televisão. Parei de usar o celular à noite. Tapei até os espelhos do banheiro com fita adesiva. Mas mesmo assim, ela me encontra. Agora ela fala mesmo quando não estou olhando. Às vezes, no reflexo de uma poça. Outras, no vidro do ônibus. No fundo da colher de sopa, no metal de uma maçaneta. Ela está em tudo e cada vez mais presente. Comecei a ver sombras nos corredores da escola. Não vultos comuns, mas formas humanas distorcidas, como pessoas que foram esmagadas e coladas de novo no mundo. Elas me seguem, sempre em silêncio, sempre na periferia da visão. Clara viu uma delas. Ela não disse nada, mas eu percebi. Quando estávamos saindo da aula de matemática, ela olhou para o canto do pátio e empalideceu. Olhou para mim e sussurrou. Helena, o que é aquilo? Finge que não viu. Respondi antes de pensar. Ela me olhou assustada e ali, naquele momento, soube. Eu estava arrastando quem eu amava para o meu inferno pessoal. Naquela noite, fui até o porão da casa da minha avó de novo. Eu precisava entender. Precisava encontrar uma saída, uma resposta, qualquer coisa. E encontrei. Entre as páginas coladas de um caderno antigo, havia uma anotação escrita à mão, tremida, quase ilegível. A oferenda escolhida não pode fechar o portal, mas pode ser a chave. O preço só se quebra com sangue voluntário. Só a dor do arrependimento puro sela a fenda. Aquilo ficou martelando na minha cabeça.
dor do arrependimento puro. Mas o que isso significava? Me ferir? Me matar? Me punir de alguma forma? Ou seria algo pior? Comecei a pensar em tudo que fiz. A garota que eu era antes. Os risos, os choros abafados, o ódio crescendo como raiz de erva venenosa. Eu não só desejei mudar meu corpo. Eu desejei vingança. E eu desejei que alguém me amasse, só para se arrepender depois. Ela usou meus desejos como porta de entrada, mas fui eu quem abriu. Voltei para casa com a mente pesada. No corredor, cruzei com Mateus. Ele sorriu, gentil, um sorriso vazio. Não havia mais nada dentro dele. Ele parecia só funcionando, vivo, mas ausente, como se algo tivesse saído e não tivesse voltado. Naquela madrugada, sonhei que estava trancada em um cômodo sem janelas, com espelhos em todas as paredes. Ela estava em cada um, e todas diziam em uníssono: "O final está mais perto do que você pensa." Acordei suando, com o olho branco ardendo, e pela primeira vez senti algo escorrendo dele. Não era lágrima, era sangue. A cada dia eu desapareço um pouco mais. A cada dia ela entra mais fundo em mim. E eu começo a me perguntar: será que ainda tem tempo de impedir o que vem aí? Na manhã seguinte ao sonho com os espelhos, acordei com uma dor de cabeça tão forte que pensei que meu crânio fosse rachar ao meio. O olho branco latejava como se pulsasse com uma vida própria. Era uma batida ritmada, como um tambor ou um coração. Não fui à escola. Não consegui sair da cama. Passei o dia entre o sono e o delírio. Vi rostos nas paredes, ouvi vozes dentro dos livros fechados. O tempo parecia escorrer como mel escuro pelas frestas da minha consciência. Quando finalmente consegui levantar, algo me atraiu até o espelho do banheiro. O único que ainda não tinha coberto. E lá estava ela. Mas dessa vez não sorriu. "A colheita começou", disse, "e você será a terra onde ela floresce." Olhei para meu reflexo e percebi: algo havia mudado em mim. Além do olho branco, agora havia marcas gravadas na minha pele, como tatuagens feitas com carvão queimado. Linhas, símbolos, runas que eu não compreendia, mas que pareciam vivas. Toquei uma delas no braço e no mesmo instante ouvi um grito. Era real. Saí correndo de casa. Segui o som até a casa de Clara. O portão estava aberto e a mãe dela caída na porta chorando, parada, sem forças. Fui até lá sem saber o que dizer. Me aproximei e perguntei o que houve. Ela olhou para mim e recuou. "Fica longe da minha filha", sussurrou. "Você tem o cheiro dela." Naquele momento meu estômago virou. Subi correndo as escadas e encontrei Clara no quarto, desacordada, os olhos abertos, mas fixos, a boca entreaberta, como se estivesse tentando dizer algo, mas não dizia nada. Toquei sua mão e senti a mesma sensação que tive com Mateus antes. Ela estava sendo sugada, não era coincidência. Todo mundo que me amava estava sendo drenado. Voltei para casa em desespero. Revirei o grimório da minha avó até encontrar uma página solta escondida entre outras. Nela, em letras pequenas, havia uma anotação quase arrancada da folha. "A colheita é o segundo estágio. O que ama, seca. O que odeia, queima. O corpo da oferenda será a raiz, e a flor será a bruxa." Quase vomitei. Ela não queria apenas me usar. Ela queria nascer de mim. Não apenas falar através de mim. Não apenas me possuir. Ela queria encarnar no meu corpo. Deixar que eu apodrecesse por dentro enquanto ela florescia. O corpo bonito, o amor forçado de Mateus, a nova vida. Tudo foi apenas adubo. Ela alimentou a terra. Agora ela queria colher a carne. O olho branco pulsou novamente e por um momento vi meu próprio rosto no espelho, mais velho, apodrecido, com a pele rachada como madeira seca. Era ela, vestindo a minha imagem. Não havia mais tempo, ou eu encontrava um jeito de interromper esse ciclo agora,
Ou eu me tornaria o recipiente perfeito para a bruxa renascer, e dessa vez ninguém sairia vivo. Naquela noite, dormi no chão da sala, cercada por velas, sal grosso e pedaços arrancados do grimório que conseguia entender. Eu não estava tentando banir a bruxa. Estava tentando prender ela comigo. Não era mais uma questão de salvação, era contenção, era guerra. Ela já estava nascendo dentro de mim. Na barriga, senti a pele queimar como se algo estivesse sendo gravado ali. Corri até o banheiro e levantei a blusa. Um novo símbolo tinha surgido, escuro como fuligem, queimado diretamente na pele. Um círculo com pontas viradas para dentro, como dentes. A raiz. Ela estava brotando. Na escola, Mateus passou por mim no corredor e nem olhou. Estava pálido, perdido, como um boneco de corda quebrado. Clara não tinha voltado às aulas. E os outros? Todos pareciam mais vazios, mais lentos, como se uma névoa invisível estivesse se espalhando sobre todos que cruzaram meu caminho. Eu não podia mais fugir. Não podia mais fingir que era vítima. Eu desejei tudo isso. Eu fiz um pacto. Agora, eu teria que pagar o preço. Voltei à casa da minha avó uma última vez. Levei comigo tudo o que poderia usar. Sangue do meu dedo, cabelo cortado, um espelho limpo e uma vela que havia sido acesa na noite da invocação original. Segundo o Grimório, para fechar um ciclo, era preciso refazer o caminho invertido. O que me foi dado, eu deveria devolver. Mas havia uma condição. O ritual exigia que eu enfrentasse a bruxa no espelho, sozinha. E se falhasse, ela me tomaria de vez. E nasceria no mundo real com o meu rosto. Respirei fundo e me ajoelhei. Acendi a vela. Posicionei o espelho à minha frente. Recitei as palavras em voz baixa, mas firme. Senti o chão tremer. O ar ficou denso, pesado, como se eu estivesse mergulhando em água escura. O reflexo no espelho mudou. Lá estava ela, com meu rosto, magro, bonito, iluminado. Mas os olhos, ambos vazios. Ela sorriu. Chegou a hora, disse. Sua beleza foi só a semente. O que vem agora é a flor da dor. Você só existe porque eu permiti, respondi. E agora eu vim arrancar as raízes. Ela se levantou no reflexo, e eu também. A conexão estava feita. O duelo havia começado. O espelho trincou na primeira palavra que recitei. A vela a apagou sozinha. O símbolo na minha barriga queimou em brasas. E então tudo ficou escuro. Mas eu sabia, se eu conseguisse encarar o que me tornei, talvez ainda houvesse uma chance de impedir o fim. A escuridão não era vazia. Havia sussurros, milhares de vozes como insetos cantando dentro da minha cabeça. Vozes que repetiam meu nome, que choravam, que riam como crianças em um enterro. Abri os olhos. Estava em um lugar que parecia o banheiro da escola, mas tudo era distorcido. As luzes piscavam, as paredes pareciam respiráveis. Os espelhos estavam trincados, mas refletiam imagens diferentes. Eu, em todas as versões que tentei apagar. A garota gorda, humilhada, a garota magra e amarga, a garota que matou a si mesma para se sentir amada, e no centro, sentada no chão, como uma flor feita de carne podre e cabelos longos, ela, a bruxa. Você é só um espelho quebrado, falei, tremendo. E de uma mentira construída com minha dor. Ela se ergueu lentamente, flutuando, e mesmo assim, você me criou. Com cada lágrima engolida, com cada desejo de vingança, com cada gota de ódio que cultivou em silêncio. Ela estendeu a mão e por um segundo juro que senti o calor de casa, a sensação de ser vista. Quase cedi. Venha, ela sussurrou. Não dói mais quando você aceita. Mas era mentira. Aceitar era morrer. Aceitar era deixá-la nascer. Comecei a recitar o encantamento de reversão. As palavras estavam embaralhadas na minha mente, mas minha boca parecia saber o caminho. No segundo verso, senti algo rasgar por dentro.
Um grito saiu da minha garganta, mas não era meu, era dela. O espelho atrás da bruxa rachou por inteiro. Ela se contorceu, como se o próprio ar a sufocasse. Sua forma começou a derreter, a ondular, a mostrar o que realmente era, um amontoado de faces, coladas umas às outras. Pessoas que ela já usou. Pessoas como eu. Ah, não! Ela gritou com 100 vozes misturadas. Você é minha. Fui sua, respondi. Agora sou o fim da sua estrada. Recitei a última frase do encantamento. Uma explosão de luz branca saiu do meu olho, o olho branco dela, e atravessou o espelho. A imagem da bruxa se dissolveu em chamas silenciosas, como papel queimando sem som. Tudo tremeu. O mundo ao meu redor começou a se despedaçar. As paredes caíam como vidro, os espelhos estouravam um a um. E antes que tudo escurecesse, ouvi uma última frase, sussurrada diretamente dentro da minha cabeça. Você pode me expulsar, mas nunca vai deixar de ser minha raiz. E então tudo ficou preto. Acordei na minha cama, com os olhos úmidos. O espelho do quarto estava inteiro, mas agora refletia apenas eu mesma, sem distorção, sem olhos brancos, sem ela. Ou era isso que eu queria acreditar, porque no silêncio da noite ouço algo rastejando entre os cantos da casa, como uma raiz procurando solo fértil. Dias se passaram. Clara acordou do estado catatônico. Não lembrava de nada. Disse que teve um sonho longo, onde flutuava num céu cinza, ouvindo uma música que vinha debaixo da terra. Eu não contei nada, apenas a abracei e chorei em silêncio. Mateus também começou a melhorar. Voltou a sorrir, a fazer piadas tímidas no corredor. Seus olhos pareciam mais claros, como se a névoa tivesse sumido de dentro dele. Por fora, tudo parecia normal. Mas dentro de mim, nada estava normal. Ainda acordo às 3h33 da madrugada, sempre com a sensação de que alguém está me olhando, sempre com o espelho do banheiro embaçado, mesmo que eu não tenha tomado banho. Um dia decidi encará-lo de novo, sozinha, luz apagada, vela acesa. Olhei por longos minutos e vi só a mim, magra, linda, como sempre quis, mas havia algo nos olhos, algo que não era reflexo, era profundidade. E atrás de mim, por um segundo, vi uma sombra, pequena, curvada, como uma criança de cabelos molhados. Virei para trás, nada, mas quando voltei a olhar, no canto inferior do espelho, quase apagada, estava uma nova marca, uma runa, não na minha pele, gravada no próprio vidro. Era um círculo com uma linha cortando o centro, uma semente, e abaixo palavras minúsculas, quase como arranhões. Ela dorme na terra que você regou. Saí correndo do banheiro com o coração quase estourando, mas não gritei, porque lá no fundo eu já sabia. A bruxa não foi destruída, ela foi plantada novamente, e eu sou o vaso. Desde então, comecei a ter lapsos, pequenos esquecimentos. Às vezes acordo com a mão suja de terra, outras com a boca amarga, como se tivesse comido algo podre. Há noites em que sonho com raízes saindo da minha barriga, se espalhando pela casa, e eu deixo. Talvez eu tenha vencido a guerra, mas perdi a paz, porque o mal não morre. Ele adormece, ele espera, e eu sou o solo perfeito. As pessoas dizem que quando você vence um demônio, volta a ser quem era. Mas elas esquecem de avisar. Às vezes, o demônio era a única coisa te segurando. Faz semanas desde o ritual. Por fora, minha vida parece perfeita. Voltei a frequentar a escola normalmente. Clara está bem. Mateus voltou a sorrir para mim, como se tudo tivesse se curado. Até elogiaram meu cabelo esses dias. Mas toda vez que me olham com admiração, eu sinto nojo, porque não sou eu que estão admirando, é a casca, é o que a bruxa deixou, o fruto maldito daquilo que plantei. Me olho no espelho e vejo beleza.
mas não sinto nada, nem alegria, nem orgulho. Só um vazio. Comecei a ouvir barulhos à noite. Não gritos, não vozes, crescimento, como raízes estalando dentro das paredes, como madeira sendo empurrada de dentro para fora. Às vezes, escuto um sussurro, baixo como o vento. Está quase na hora. Na escola, tudo ficou estranho. Uma professora da minha turma de literatura desmaiou na sala de aula, do nada. Disseram que foi exaustão, mas eu vi a sombra. Ela passou por trás da professora, tocou seu ombro e ela caiu. Ninguém mais viu, só eu, porque agora eu sou a ponte. Tentei escrever tudo em um diário, mas quando abri o caderno hoje, as palavras estavam trocadas. Era a minha letra, mas escrevendo coisas que eu não lembro de ter pensado. O corpo está amadurecendo, a carne cede, a mente silencia, o vaso logo será preenchido. Fechei o diário com tanta força que as mãos doeram. Mas doía mais o que senti depois. Medo, não da bruxa, de mim. À noite fui ao banheiro e levantei a blusa. A marca na barriga que havia sumido voltou. Só que agora estava aberta, como uma ferida, uma pequena fenda. E dentro dela, por um instante, juro que vi algo pulsando, algo vivo. E entendi, a bruxa não foi derrotada. Ela plantou uma semente dentro de mim e eu estou grávida de um mal antigo. Mas não é um bebê, é ela mesma. Quer nascer com um novo rosto, com um corpo aceito, desejado, poderoso, o meu. E quando isso acontecer, nada vai poder pará-la. Passei o dia inteiro escrevendo uma carta. Não para minha mãe, nem para a polícia. Era para mim mesma, para a parte que ainda existia ali dentro. A menina que um dia sonhou ser amada. A garota gorda que pedia socorro em silêncio. Você não está mais aqui, mas eu vou tentar salvar o que sobrou de nós, nem que isso me custe o pouco que ainda sou. Escondi a carta dentro do grimório da vovó. Sabia que quando me encontrassem, alguém precisaria entender. O plano era simples, cruel, definitivo. Me matar antes do renascimento. Preparei tudo no porão da casa da minha avó. Lá onde o chão ainda tem marcas do primeiro ritual, onde tudo começou. Acendi as velas do mesmo jeito, no mesmo círculo, vesti o mesmo vestido do dia do pacto. Mas agora eu estava sozinha, sem invocação, sem pedido, sem esperança, apenas fim. Coloquei a lâmina ao lado e então pela primeira vez rezei. Não há um Deus, mas aquilo que eu fui. Pedi perdão à menina que eu matei para me encaixar, e quando ergui a lâmina, ela apareceu, no espelho rachado do porão, sorrindo, mas diferente agora. Ela tinha meu rosto, inteiro. Vai mesmo acabar com tudo? Disse. Logo agora que estou tão perto. Você nunca foi real, respondi. Só existe porque eu deixei. Mas agora, eu vou me enterrar com você. Ela riu, baixo, sutil. Quer mesmo morrer como a vítima? Você fez um pacto, Helena. Você colheu os frutos. Você destruiu. Agora, quer posar de mártir? Engoli seco. Ela tinha razão. Mas o que importava agora era impedir o próximo passo. Peguei a lâmina. Se eu morrer, você morre comigo. Mas a bruxa sorriu. Quem te disse isso? A vela à minha esquerda explodiu em chamas negras. O chão tremeu e da ferida em minha barriga brotou um galho. Fino, escuro, sangrento. Comecei a gritar. A dor era insuportável, como se algo estivesse se rasgando de dentro. Então ouvi a frase que me congelou. Você não é mais o vaso, Helena. Você é o útero e o parto já começou. Caí no chão, com o corpo em espasmos. Estava tarde demais. O chão do porão rachou. As velas apagaram todas de uma vez, como se tivessem sido sugadas por um abismo invisível. Eu não conseguia respirar. Senti meu corpo curvar sozinho, como se não me pertencesse mais. Os ossos estalavam, os músculos tremiam, a pele esticava,
A dor era impossível de descrever. Não era um parto, era um desenterrar. Eu estava desenterrando ela, a bruxa, pelos meus olhos, pela minha boca, pela carne e pelo sangue. Gritei até minha garganta arder, e quando minha voz falhou, outra voz saiu. Uma voz seca, cruel, aguda. Está feito. Abri os olhos, mas já não eram meus olhos. O espelho do porão me mostrou uma versão distorcida de mim. O rosto magro, os cabelos longos e perfeitos. Mas os olhos eram inteiramente brancos. A bruxa estava aqui, dentro, viva e sorrindo. Obrigada por me cultivar com tanto amor, ela disse. Cada olhar de desprezo, cada lágrima que você engoliu, cada calúnia, cada dieta. Você me regou, Helena, com ódio. Tentei reagir. Meu corpo respondeu com espasmos, mas era como estar trancada no próprio crânio, gritando sem som. Ela caminhou até a porta, pegou o grimório e o queimou. Não preciso mais dele. A colheita já começou. E então ela subiu para o mundo, no meu corpo. Naquela noite, Clara ligou várias vezes. Mateus também. Ninguém respondeu. No dia seguinte, a cidade inteira acordou diferente. 3 alunos da escola desapareceram. A professora de literatura morreu dormindo. E no muro da escola, com letras feitas de terra e carne, uma frase apareceu. O que foi plantado, agora caminha entre vocês. Eu continuo aqui, presente, mas enterrada. Assisto, calada, enquanto ela vive a vida que um dia desejei, com a beleza que um dia roguei, com o poder que pedi. E agora, no final, começo a entender. Ela nunca quis apenas o amor de Mateus, nunca quis apenas um corpo bonito. Ela queria um nome, um rosto, um lugar, e eu dei. Hoje faz exatamente um ano desde o ritual, um ano desde que eu morri por dentro. Mas ninguém notou, pelo contrário, dizem que estou mais viva do que nunca, popular, linda, invejável. Me tornei aquilo que todos admiravam, mas não sou mais eu. Sou a bruxa, com meus olhos, minha pele, minha voz e minha alma. Está presa, num espelho velho, escondido no porão da casa da vovó. Eu assisto tudo por ele, assisto ela viver com o que era meu. Ela seduziu Mateus. Clara se afastou silenciosamente, como se algo dentro dela a alertasse. Mas ninguém conseguiu impedir. Ninguém quis ver. Porque o mundo prefere a mentira bonita à verdade feia. E então, o que restava de mim, entendeu? O feitiço funcionou perfeitamente. Eu tive tudo o que pedi. Só que tudo teve um preço. E agora, no final, eu pago por tudo que fiz. Pelo corpo que vendi em troca de aprovação, pela alma que ofereci por um olhar apaixonado, pelo sangue que derramei em nome de beleza. O reflexo do espelho onde estou presa começa a trincar. Ouço os sussurros se multiplicando, como se outros também estivessem ali, presos. E eu percebo, ela já fez isso antes e fará de novo. Eu fui só mais uma que quis ser amada a qualquer custo. E agora, meu nome será esquecido. Helena vai sumir. E o rosto dela, o meu rosto, será usado para enganar, seduzir, destruir. A próxima estará entre vocês. Alguém que sofre em silêncio. Alguém que se odeia. Alguém que pede socorro olhando para um espelho. Quando ela responder, será tarde demais. Porque a bruxa nunca desaparece. Ela apenas troca de pele. E agora ela é linda. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdo incrível para você. E claro, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Tem 2 vídeos na sua tela esperando por você. Clique em qualquer um deles e descubra outras histórias que vão te prender do começo ao fim. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.